Bora, galera, bora para mais um podcast do esporte. O podcast hoje para a gente repercutir a rodada do Campeonato Brasileiro de final de semana. É uma rodada que foi boa pro Corinthians. O Corinthians foi a única das equipes ali que brigam pela liderança neste momento, que aproveitou a rodada, aproveitou muito bem, reassume a vice-liderança do campeonato e fica apenas um ponto do líder Palmeiras, tá? Vamos começar pelos jogos do sábado, tá? Placar aqui bastante elástico, Bragantino e Avaí, 4-0 para o Bragantino, resultado importante para o Massa Bruta, né, para voltar a vencer, para voltar a pontuar, se afastar, né, da zona do rebaixamento e buscar o sonho, que é óbvio, né, claro, em virtude de uma temporada que nada acabou dando certo nas Copas, né, eliminado na fase de grupos da Libertadores, eliminado na Copa do Brasil. Restou apenas o Brasileirão. O objetivo óbvio, né, do Bragantino é buscar mais uma vez a vaga para a Libertadores, o que eu acho que é possível, porque o Bragantino joga só o Campeonato Brasileiro, é um time bem montado, bem gerido, agora não vem demonstrando isso dentro de campo, não vem jogando futebol para isso, né? Então vem buscando aí a sua recuperação, né? Consolidar mais uma vez o seu futebol, que apresenta muitas falhas, é verdade, né? Mas segue aí. Você vai seguindo, né? Vai seguindo, oscilando como todas as outras equipes, né? Assim, oscilar eu acho que é o que define o campeonato brasileiro até este momento, né? É a falta de regularidade, e não só de uma equipe, mas de todas as equipes, né? É impressionante como as equipes vêm oscilando, vêm variando resultados, e o campeonato está muito achatado, tá? É impressionante. Sim. A forma como o campeonato tá muito equilibrado na parte do miolo, na parte de cima e na parte de baixo da tabela. E o miolo para a parte de baixo também tá bem próximo, né? Tá muito próximo. Então, vitória importante, o Bragantino pro Avaí, uma derrota, vitória. Uma derrota que deixa a equipe muito perto da zona do rebaixamento, né? Fica apenas uma posição, empatado com o Ceará, que é o time que abre o Z4, mas fica apenas uma posição aí, né? 18 pontos das duas equipes. O Avaí, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, né? Vamos seguir. Falar de Fluminense e Ceará, jogo que encerrou aí a carreira do Fred, né? Jogo de despedida. Tinha tudo para ser um jogo que o Fred faria o gol 200 com a camisa tricolor, mas não foi isso que aconteceu, né? O Fluminense fez o seu primeiro gol, vinha uma partida de trocação, né? Duas equipes buscando a vitória. O Fluminense chega ao segundo gol e ali, faltando 15 minutos do fim, com 2 gols de vantagem, né? A chamada óbvia e clara, né? O clamor da torcida. Fred, né? Entrou em campo, Dom Fredon, como é chamado, né? Entra em campo, né? Para buscar o seu gol 200, e parecia um clima perfeito para que isso fosse acontecer, né? Foi criando oportunidades, foi ameaçando o Ceará, mas aí saiu o gol do Luiz Otávio, né? O gol do Ceará, os gols do Fluminense, Matheus Martins e Cano, e meio que acabou dando uma freada, né? Deu aquele susto, porque agora, antes tinha-se uma vantagem de 2 gols, e depois uma vantagem de apenas 1 gol. Era importante vencer esse jogo, porque o Fluminense chegaria ao G4 com a vitória, e de fato chegou. Então, em virtude disso que aconteceu, o Ceará, que não tem nada com isso, estragou a festa do Fred. Fred não conseguiu buscar o gol 200, até porque teve que, depois de tomar o gol, dar aquele susto, dar aquele baque, tem que se defender um pouco mais, né? Não dá para se lançar tanto, não dá para buscar o gol do Fred a todo custo, mas foi legal, né? O encerramento da partida, muitas homenagens, teve palquinho, ele subiu, falou pra galera, né, cara? Foi uma despedida bastante bacana, né? Bastante gente dentro de campo, os jogadores esperando, foi muito bem saudado, abraçado pelos árbitros, abraçado pelos jogadores do Ceará. Foi muito legal a despedida do Fred. Assim, eu acho que poderia ter se despedido no jogo do Corinthians, porque ele fez o gol, e aquele momento foi muito emocionante,
mas não estava preparado para isso, né? A despedida ficou claro que seria uma cerimônia, né? Com todas as honras, com todas as glórias, né? E foi legal. Foi, apesar do gol não ter acontecido, o torcedor queria muito isso. Pô, de repente faz um jogo amistoso para ele buscar o gol 200, talvez, né? Ele já encerrou a carreira, mas para fazer o gol 200, quem sabe, né? Não sei, pode ser que haja espaço para isso, mas acho que não é o momento, né? Ele fez o seu gol ali, o inesperado gol contra o Corinthians, se aposentou, teve festa, teve cerimônia, chorou, se emocionou, o público se emocionou, né? O público não arredou o pé, o torcedor não arredou o pé do estádio após o jogo, então foi muito legal, assim, foi muito legal. A gente já aqui no podcast já prestou homenagem, né? Essa figura que é o Fred e, cara, que quer que o futuro aguarde para a carreira do Fred, que seja um futuro brilhante, eu tenho certeza que será, né? Porque após o jogo do Corinthians, o Fred assumiu as redes sociais do Fluminense, né? E foi uma farra, ele é um cara ele é um cara das redes sociais. Eu espero que ele crie alguma coisa, algum podcast. Eu tô na torcida, vou acompanhar porque vai ser o maior barato, né? Vai ser um grande barato. É um cara, deve ganhar, né? Provavelmente é, 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 deve ganhar, não. Devem oferecer para ele muito provavelmente algum cargo dentro do clube, né? Mas não sei se é o perfil dele, não sei se é isso que ele almeja. Mas deixa ele com as redes sociais que tá bacana, né? Tá bem legal. Então é um ídolo, né? É um craque, né? Um craque da bola que se despede e a gente obviamente fica na torcida pelo sucesso pós-futebol, né? E vamos acompanhar, assim, se que quer que ele faça, a gente vai acompanhar porque é um cara irreverente, é um cara engraçado e é merecedor. Então vai deixar muita história, deixa muita história e vai deixar muita saudade no coração do torcedor do Fluminense, tá? E aí, assim, com todo respeito ao Ceará, meio que acabou sendo protagonista, coadjuvante, né? Porque primeiro que não conseguiu vencer nem empatar e era a noite de despedida do Fred, então meio que ficou de coadjuvante, mas fez o seu papel, né? Buscou o resultado, assustou, deixou o público tenso, né? E não deixou o gol 200 acontecer. Então é isso. O Ceará foi lá fazer o seu papel, não tem nada com isso, né? Não adianta, né? Eu ouvi no canal do Fluminense, né? No canal do Fluminense, uma das comentaristas falando, pô, já perdeu o jogo, deixa o Fred fazer o gol 200. Cara, mas aí não é profissionalismo, né? Eu acho que o Ceará não tem nada com isso, tem que jogar o seu futebol mesmo. Pô, se for assim, vira várzea, né? É óbvio que a gente entende que tem o lado torcedor, do coração e tudo mais, mas o Ceará tinha que fazer o que fez, entrar em campo para buscar o resultado, não veio, o Fluminense jogou para isso, foi mais eficiente e saiu com a vitória. Acho que é mais importante, é você sair com a vitória no jogo de despedida do Fred. Foi isso que aconteceu, foi isso que se consolidou e é isso. Com esse resultado, o Fluminense naquele momento, ainda no sábado, tinha chegado à vice-liderança do campeonato, hein? Impressionante, tinha chegado à vice-liderança do campeonato, tinha chego, né? Falar o português correto aqui, perdão, tinha chego à vice-liderança, até porque não chegado mesmo, não tem erro na língua portuguesa, né? Não tem mais essa, né? A gente cria os nossos jargões, né? Esse que é o barato da língua. E aqui não tem objetivo de ser formal, pô, né? Para que eu vou me corrigir? O Fluminense tinha chegado à vice-liderança do campeonato, mas com os resultados de domingo ficou na quarta colocação, entra ali no grupo das equipes que entram diretamente na fase de grupos da Libertadores. Isso é importante, é um dos objetivos do Fluminense e o mais importante a gente destacar não é só a sequência, é um bom futebol, apesar de ter o Ceará ter tido seus momentos, né? Do Fluminense ter dado espaço para o Ceará explorar boas jogadas, mas uma equipe mais importante de destacar é que o Fluminense joga apenas o Campeonato Brasileiro. Então tem tudo para conseguir fazer pontos. E esse acho que é a hora do Fluminense buscar ainda mais, né? Buscar ainda mais se motivar, se mobilizar para pontuar mais. Porque agora, né?
agosto, setembro, os campeonatos de mata-mata começam a funilar. E, por exemplo, você pensa Palmeiras e Galo. Um dos dois vai cair na Libertadores, né? Um dos dois necessariamente vai cair na Libertadores. Flamengo e Corinthians. O Flamengo está um pouquinho mais embaixo, mas o Flamengo eventualmente saindo da Libertadores é um time perigoso a disputar o Campeonato Brasileiro pelo elenco que tem. A distância em pontuação tá longe, cara. Segundo turno, e pela falta de regularidade de todas as equipes, o segundo turno é muito possível pro Flamengo, tá? Ia precisar de um rendimento, uma campanha sensacional, sem dúvida. Mas eu repito, todas as equipes estão oscilando muito. Não tem ninguém que está se destacando no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que ainda é possível pro Flamengo, sim, pelo elenco que tem. Eu acho que é possível. Você pegar, vai jogar agora na Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo. Se eventualmente o Palmeiras cai, fica com 2 competições, né? Então essa é a hora do Fluminense realmente aproveitar, fazer os seus pontos, pensar em título, acho que ainda está muito longe, mas pensar em Libertadores tem que ser o foco e tem que pontuar bastante neste momento, porque quando os campeonatos de mata-mata funilarem, né, ou uma ou outra equipe que também está brigando por Libertadores, vai por vaga direta na fase de grupo da Libertadores, vai cair e vai ter mais foco, vai ter mais tempo de focar o Campeonato Brasileiro. Então essa é a hora, o Fluminense está aproveitando e que siga aproveitando este bom momento, tá? O Ceará, já falei, é o primeiro time fora da zona do dentro da zona do rebaixamento, primeiro time no Z4, tá? Falar aqui deixa eu só pegar os jogos de sábado mais uma vez. Goiás e Atlético Paranaense. Esse era um jogo que importava muito para o topo da tabela do campeonato. Era a oportunidade do Atlético Paranaense chegar à liderança, né, se vencesse o jogo do Goiás, e o fato é que o Atlético Paranaense foi uma presa fácil para o Goiás. Foi uma presa fácil, 2 equipes que jogam de forma reativa, né? O Goiás consegue fazer 2 gols no primeiro tempo e joga um balde de água fria no torcedor do Furacão, né? Que ainda conseguiu buscar um gol, né? Penalidade, se eu não me engano, né? Depois tentou crescer na partida, mas assim, o Goiás é que a gente falou, é que eu acabei de falar, o Goiás joga muito bem defensivo, né? O Atlético Paranaense também. A partir do momento em que o Atlético faz um gol e tenta incendiar o jogo, o Atlético se lança mais ao ataque, obviamente, para buscar o gol de empate, mas é aí onde o Goiás se sente confortável, né? Se defendeu, buscou mais um contra-ataque para buscar para buscar garantir, para buscar matar o jogo, mas ficou nisso mesmo, ficou nos 2-1 para o Goiás, grande resultado para o Goiás, né, que vem buscando, vem lutando para se afastar da zona do rebaixamento, né, conseguiu aí não em termos de pontuação, mas de posição, deu um salto importante, né, na tabela, e o Atlético Paranaense ficou estacionado, né? Era a chance de assumir a liderança temporária, porque o Palmeiras ainda ia jogar, acabou não acontecendo, normal, tá? Absolutamente normal, caiu a invencibilidade do Felipão e assim, é uma coisa que todo mundo fala, uma hora vai cair, né? A invencibilidade uma hora cai. É muito difícil, ainda mais para o Atlético Paranaense jogando 3 competições, é muito complicado você buscar assim, uma campanha de vitórias consecutivas, se classificando em todas as frentes, líder do Campeonato Brasileiro. É muito difícil, é muito difícil. Se já é difícil para um Palmeiras, né, que tem um elenco super consolidado, uma comissão técnica extremamente consolidada, se já é difícil para o Palmeiras, e com todo o respeito do mundo, imagina para o Atlético Paranaense, que não tem o mesmo elenco, o tempo de trabalho da gestão é muito mais curto, mas muito mais curto. Então, assim, é realmente uma tarefa difícil você manter a regularidade. De novo, se o Palmeiras e o Galo e o Flamengo não conseguem manter a regularidade com o elenco que tem, imagina os outros. E não é demérito falar isso. Não é demérito. Porque você tem menos opções táticas, né? Você tem menos opções de qualidade, se é que a gente pode dizer assim, né? Então, realmente difícil, é uma derrota que acontece mesmo. O Goiás está complicando a vida de todo mundo jogando em Goiás, né? Então é realmente jogando como mandante, é um mandante indigesto, e a forma como o Goiás costuma jogar é uma forma que a equipe se sente confortável,
E é uma forma que costuma ser bem sucedida contra essas equipes do topo de tabela. Por quê? Porque essas equipes normalmente têm que sair para o ataque, né? Tem que buscar os 3 pontos. É visto como um adversário fraco. E toda a competência do Goiás de conseguir o resultado e de conseguir uma vitória importante para se afastar da zona do rebaixamento. E para o Atlético Paranaense acho que nada, assim. Eu ouvi por uns momentos o jogo na rádio do Furacão e, cara, assim, comentarista falou, o árbitro é o Rafael Claus, né? É um árbitro paulista, o líder do campeonato é paulista. Cara, assim, acho que ok, assim, eu acho que vai da sensibilidade, em certo ponto eu concordo, mas, cara, sugerir que haja qualquer coisa eu acho bizarro, sabe? Até porque o Klaus é árbitro FIFA, né? Vai estar na Copa do Mundo. Se bem que isso não quer dizer muita coisa. Mas um dos poucos bons árbitros que a gente tem em atuação no futebol brasileiro. Agora é óbvio, né? É a mesma coisa um jogo de seleções. Você vai ter um Brasil e Argentina, ter um árbitro argentino apitando. É complicado, né? É complicado, assim. É compreensível, assim, a reclamação, mas, pô, o Klaus é necessariamente palmeirense, né? Ah, mas ele é paulista, ele vai ajudar o futebol paulista. Não, se ele for corintiano, ele não vai ajudar o Palmeiras em nada, né? Esse é o ponto, entendeu? Então, óbvio, assim, fica essa. É óbvio que precisa tomar um certo cuidado, né? Mas acho que o Furacão não tem nem o que reclamar, porque, assim, quantas equipes querem ter o jogo apitado pelo Rafael Claus, né? Que é um dos que mais tem personalidade para peitar o árbitro de vídeo, para peitar o VAR e manter a sua decisão de campo. Então, sei, assim, que não é legal, não é legal, mas daí a sugerir qualquer coisa é complicado, né? Acho que não é bem por aí. Faltou futebol, né? O Goiás foi mais eficiente, acho que não tem muito o que reclamar, não, né? É derrota que acontece, o campeonato difícil, um calendário apertado, né? Então, assim, é uma vitória que realmente ela faz parte do jogo, né? E bola para frente. É focar nas outras competições, seguir focando no Brasileirão também, porque tá ali no bolo, né? Do topo da tabela, tá conseguindo disputar todas as frentes, tá fazendo um grande trabalho o Felipão no Atlético Paranaense, né? Manter a invencibilidade é realmente difícil, é complicado. Todas as equipes que estavam invictas há muito tempo já caiu em invencibilidade, né? A invencibilidade do Palmeiras caiu pro próprio Atlético Paranaense. Então, assim, são coisas que acontecem. É normal num calendário maluco como é dessa temporada, como já é de todos os anos, mas essa temporada especial, em virtude da Copa do Mundo, é um calendário ainda mais puxado, tá? Jogos de domingo. Falar de 2 jogos aqui que eu não vou dar tanto destaque, eu peço perdão ao torcedor, correr um pouco aqui para não me estender demais, né? Coritiba e Juventude 2-2. Jogo que estava 2-0 para o Juventude, hein? Impressionante. O Coxa foi buscar o empate, sai com, sai com gosto de vitória, porque estava perdendo por 2, mas a real é que não foi bom para ninguém, né? Foi bom para ninguém. O Coritiba não consegue se afastar da zona do rebaixamento, fica fora da zona do rebaixamento, mas não consegue se afastar, 1 ponto apenas do Ceará, time que abre a zona do rebaixamento, e o Juventude segue na vice-lanterna, né? Perdeu uma boa oportunidade de tentar se aproximar um pouquinho dos que estão em cima. Tá muito longe, né? Tá muito longe. Fica cada vez mais claro que o Juventude, assim como a gente já cravou aqui, Juventude e o Fortaleza vão ser as equipes que vão brigar para não cair e, na minha opinião, as equipes que vão brigar para não ser o lanterna da competição, tá? Fica cada vez mais claro. O momento é horrível e as equipes não mostram futebol, você não vê atitude de repente para buscar alguma coisa diferente. Sai na frente, toma empate, é complicado, cara. Assim, você perde todo, é desmoralizado. Você se desmoraliza mentalmente, né? Enfim, Cuiabá e Botafogo, 2-0 Cuiabá, jogo que, cara, jogo da todo respeito, né? Jogo da presepada do Botafogo, né? Impressionante. Começou com o negócio da camisa, né? O Botafogo estreou uma camisa com um novo patrocinador, era a camisa listrada, né, a alvinegra, e a arbitragem pediu que fosse trocada, né, porque o Curitiba joga de verde, e assim, pô, verde com camisa listrada, ok, mas, né, é melhor dar um contraste maior. Então pediu que o Botafogo jogasse com a camisa B, e a camisa B não estava estampada com o patrocinador, né, bizarro, disse que não deu tempo, enfim, né,
Enfim, presepada por quê, né? Vai se informar, né? Pelo amor de Deus, cara, vai se informar. Assim, você já vê no contraste da camisa, já fica meio evidente que não daria pra jogar, né? O Botafogo não daria pra jogar de listrado. Enfim, pagaram pra ver, tiveram que trocar a camiseta e jogar assim a estampa do patrocinador, né? Que é muito ruim. Que é muito ruim porque o patrocinador vai cobrar esse dinheiro de volta, né? Não foi estampado ali naquele dia, no jogo de estreia. Enfim, né? Já começou errado aí. Teve 2 jogadores expulsos, né? Não jogou futebol e o Cuiabá aproveitou, venceu bem, de forma merecida, né? E consegue aí dar um, uma leve afastada da zona de rebaixamento, principalmente pontuação, né? Principalmente em posição. Pontuação não. Pontuação tá ali, tá com 19 pontos, tá apenas 1 ponto, né, do Ceará. Se afasta ali em termos de pontuação, de posição, mas não de pontuação. É importante, sim, seguir nesse bolo, seguir nesse pacote aí, ficar no meio dessa galera, né? Porque tá todo mundo muito próximo ali, ser os 2 primeiros times dentro da zona de rebaixamento não quer dizer muita coisa, porque a pontuação é muito próxima. O Atlético Goianiense é o 18º, tem 17 pontos. O Cuiabá tem 19, tem apenas 2 pontos de vantagem, né? E uma distância grande, assim, vários clubes ali no meio, né? Então, não tá assim, importante a vitória para se manter no bolo, para seguir buscando, né, essa permanência na Série A, tá? Vamos seguir, vamos agora falar de Santos rapidamente, né, também. Santos, e depois eu vou falar das equipes que estão no topo da tabela, brigando no topo da tabela, para encerrar o podcast. Santos e Atlético Goianiense 1-0, né? Vitória do Santos com o interino. Acabou caindo, né? O Fabian Bustos não permaneceu no cargo após a eliminação. O Edu Dracena foi o primeiro, né? Caiu antes do... Caiu não, né? O Edu Dracena pediu para sair, executivo de futebol, se eu não me engano. Depois o Fabian Bustos foi demitido e o Santos vai em busca de um novo treinador. Cara, assim, com todo respeito, tá? Com todo respeito. A gente tinha falado aqui depois da eliminação. Essa postura, esse modo de gerir o futebol é um. Cara, assim, é um método, é um hábito típico de uma equipe que vai brigar contra o rebaixamento, tá? E aqui, de longe, querendo que isso aconteça com o Santos. Mas, assim, né? Segundo treinador que caiu o Edu da Sena também, pediu para sair no caso. É complicado, né? Sim. Como é que você vai achar que alguma coisa vai dar certo? Se vem um treinador gringo, o cara dá jeito, o time começa a ganhar, briga no topo da tabela, depois começa a perder rendimento e a solução é mandar o treinador embora, né? Vai vir um novo treinador, por 2, 3 jogos vai dar resultado e depois vai cair de rendimento de novo. Esse é um perfil típico de uma equipe que vai brigar para não cair. A gente torce para que não. Mas, né, a dança das cadeiras já está acontecendo, né? Caiu o Dracena, caiu o Fabiano Bustos, o Ricardo Goulart, né, tá tratando a sua rescisão, tem muita grana para receber, é um negócio delicado, mas fala-se numa rescisão com o Ricardo Goulart. Então você vê, assim, tudo que foi feito já está sendo desmanchado. É bizarro, assim, é bizarro. Né? Quem que trouxe o Ricardo? De repente foi o Edu Dracena, por isso ele caiu. Tudo bem, mas cara, assim, é o que tem, cara. Já investiu dinheiro, essa que é a parada, assim, já investiu dinheiro. Agora vai pagar uma multa para liberar às vezes não sei nem se o Edu Dracena vai receber alguma coisa para sair. Eu acho que não, né? Ele tá lá, chegou lá com o intuito de agitar o Santos, ele pediu para sair, então imagino que não. Agora, sabe que não pede para sair por acaso, né? Existe obviamente uma pressão interna para que isso aconteça, e externa também. E Fabiano Bustos não vai sair de graça, né? Não vai sair sem receber nada, já entra mais alguma coisa na conta. Se rescindir com o Goulart, mais alguma coisa. É óbvio que assim, se rescindir com o Goulart, pelo salário que ele ganha, a longo prazo se paga. Mas neste momento é caro, assim, é uma transação cara de você fazer.
Então, assim, é meio bizarro, mas enfim, a gente torce pelo melhor. Veio um resultado positivo, o Santos voltou a vencer na Vila, importante para dar confiança para os jogadores, para animar o torcedor. Agora, que é uma campanha errática e uma gestão muito duvidosa, é muito duvidosa e muito errática, né? Enfim, é lamentável, mas a gente vai seguir aqui na torcida para que dê tudo certo. Mas a gente sabe, assim, é exceção. Quando dá certo, é exceção, tá? Vamos seguir, falar de... Quem que eu vou falar agora, hein? Eu vou falar primeiro de Galo e São Paulo, porque não tem muita coisa para falar também, tá? Jogo fraco, duas equipes que entraram aí com bons jogadores, né? São Paulo um pouco desfalcado, ó, sim, né? Porque muitos desfalques, mas o São Paulo mesmo com desfalques vinha fazendo boas exibições. Parece que a pilha acabou, né? Não foi uma grande exibição do São Paulo. O Atlético Mineiro, com boa parte dos seus titulares também, fez uma atuação muito apagada, também não foi legal. O 0-0 é o resultado que premia duas equipes que pouco apresentaram, né, e que foram a campo parecendo com uma clara intenção de empatar. Não sei se essa era a proposta, eu imagino que não. Mas não jogaram futebol para nada, para vencer, no caso, para nada não. Jogaram futebol para empatar. Mas não apresentaram nada demais, não jogaram futebol para vencer. E eu acho que o resultado ficou de bom tamanho, tá? Duas equipes que estão com a cabeça na Copa do Brasil, né? Jogo da volta da Copa do Brasil, o Galo vai visitar o Flamengo. Apesar de ter entrado com boa parte dos seus titulares, fica claro, né, que o time estava com a cabeça em outro lugar, né? Tá com a cabeça no jogo do Maracanã contra o Flamengo, né? Vai ser um jogo quente, vai ser um jogo pegado, então o foco tá lá e não conseguiu corresponder nesse jogo aí, podendo buscar a liderança do campeonato, não aconteceu nada, repito, incompreensível, porque tá com a cabeça no Flamengo, no jogo da volta da Copa do Brasil, mas incompreensível no sentido de que o Palmeiras não conseguiu vencer, era a chance do Galo como mandante contra o São Paulo, que pouco apresentou também, era a chance de assumir a liderança. Né? Perdeu uma bela oportunidade de chegar ao topo da tabela, e o São Paulo, eu acho que não foi um resultado ruim. Empatar contra o Galo fora de casa é um belo de um resultado. Mas se de repente espremesse um pouco mais, será que não dava para buscar alguma coisa? Falei assim, pelo contexto do São Paulo com muitos desfalques, com a cabeça na Copa do Brasil, é um bom resultado, né? Mas de repente se pressiona um pouco mais, exige um pouco mais, poderia dormir aí final de semana ali na zona de classificação para a Libertadores. Poderia, mas o São Paulo também, o objetivo já mudou, né? O foco é outro neste momento, o foco é as Copas, e como o foco é as Copas, o foco é a Copa do Brasil, porque o São Paulo tem uma vantagem importante, apenas um gol, é verdade, mas tem uma vantagem importante para jogar contra o Palmeiras, tá? No meio da semana. E aí agora vamos falar dos jogos dos líderes, né? Começa primeiro por este Corinthians e Flamengo, que aconteceu antes do jogo do Palmeiras, né? Então o Palmeiras entrou em campo sabendo que o Corinthians venceu, sabendo que estava encostado, naquele momento empatado em pontuação, né? Tinha as duas equipes igualados na pontuação, estava com 29 pontos, que o Palmeiras ainda não tinha entrado em campo, e aí com a consolidação do empate do Palmeiras, o Palmeiras abriu um ponto de novo. Mas tinha empatado até aquele momento, a partida em que duas equipes desfalcadas, o Corinthians a gente sabe, né, totalmente desmantelado, em virtude de lesões, saída de jogadores, e um Flamengo que o Dorival Júnior, na minha opinião, ele entrou claramente com o intuito de empatar a partida. Ele olhou o Corinthians desfacelado, desmantelado, ele obviamente olhou o jogo que aconteceu alguns dias atrás, na Bombonera, de uma equipe que não produziu absolutamente nada, falou, vamos entrar com o time reserva, vamos focar na Copa do Brasil e vamos buscar um empate na Neoquímica Arena, que é um bom resultado. Né? O Corinthians na Neoquímica Arena é um adversário indigesto, é um adversário difícil de ser batido. Foi lá com o objetivo claro de empatar, não conseguiu,
né? Tomou um gol num lance, num erro defensivo do Rodinei, e o Corinthians saiu vencedor, né? A partir do momento que consegue o gol contra, o Corinthians se fecha ainda mais, e nessa proposta é realmente muito complicado, né? Agora sim, questionamentos, né? Isso eu acho muito válido, eu vi programas esportivos após o jogo e concordo com vários questionamentos. Assim, por que o Dorival não começa com alguns titulares e tenta matar o jogo, né, em 15, 20 minutos, depois tira esses caras para poupar? Não, espera tomar o gol para começar a pôr alguns titulares. Isso é uma coisa que eu realmente também, eu também realmente não entendo, né, e que todas as equipes que estão no topo da tabela costumam fazer quando estão poupando, né? Tá poupando, toma gol e aí começa a pôr os titulares. É meio racional, né? Acho que a melhor proposta é você colocar. Assim, e essa é a visão de alguém que não entra em campo, tá? Se tiverem explicação para isso, se um dia algum treinador, algum membro de comissão, algum jogador explicar, beleza, mas isso é uma coisa que pra gente não faz muito sentido. Talvez o cara chegue e fale assim: ah, não, a gente começa com os caras no banco porque o início do jogo, as duas equipes estão frias. Então o time adversário também vai entrar para pegada, né? Vai entrar com muita intensidade. Então a gente deixa o jogo correr para os caras cansar um pouco mais e a gente põe os nossos caras, a gente põe a cavalaria, tal da cavalaria, como o Vampeta gosta de falar, coloca a cavalaria quando o time adversário está um pouco mais cansado. De repente pode ser essa a ideia. Enquanto ninguém explicar, a gente fica nessa. Por que coloca os caras depois de tomar um gol, né? Por que não coloca os caras no começo? Tenta conseguir um resultado, nem que seja de um gol. E aí você substitui, né? Fez um gol, vão substituir, joga retrancado, poupa os titulares para um jogo importante que vai ter contra o Galo e tudo certo. Agora não, toma um gol. Assim, é importante destacar que o gol realmente assim, teve tons de bizarrice, é verdade. Assim, é um lance casual. O próprio Dorival falou sobre isso na coletiva pós-jogo. Cara, o que tem para falar sobre isso? É um lance casual, assim, acontece, não é... falaram na coletiva, né, que o Flamengo tem muitos gols contra. Cara, assim, não é algo que a equipe tá buscando, né? É algo casual, é algo que acontece. O momento do Rodinei não é legal, ele fez 2 últimos jogos bastante interessantes, contra o Tolima foi um grande jogo, mas é aquela coisa, assim, é uma coisa que o Mauro César ele fala, quando o Rodinei ele é exigido defensivamente, ele faz alguma bizarrice. E foi o que aconteceu. Não foi nenhuma exigência tão grande nesse gol do Corinthians, tá? Não foi nenhuma exigência tão grande. Mas foi exigido e acabou cometendo uma bizarrice. Acabou fazendo um gol contra que deu ao Corinthians a vitória e a vice-liderança do momento. Assim, pensando em Flamengo, vou começar pelo Flamengo. Acho muito pouco, cara. Acho muito pouco. Assim, eu não acho que o Flamengo ainda tá fora... Eu não descarto o Flamengo da briga pelo título ainda. Pelo time que tem hoje e pelos reforços que vão chegar. Eu não acho. Se o Flamengo deve eventualmente sair da Copa do Brasil, são 2 competições para jogar, cara. Assim, com o elenco que vai ter, assim, o potencial é gigantesco do Flamengo conseguir fazer um segundo turno bizarro de bom. O potencial é absolutamente gigantesco. Por isso que eu ainda não descarto o Flamengo, apesar da distância de pontuação. Eu não acho que está impossível. Eu acho possível. Se for eliminado pelo Galo, então, eu acho que o Flamengo entra de novo na briga. Óbvio que aí depende também como é que o time vai se comportar, como é que o time vai jogar. Se o Everton Cebolinha já vai chegar jogando, ambientado, ele já tá treinando. Eu acho que ele vai chegar para arrebentar. O Vidal também não é cara para chegar e ficar de tiriça. É um cara que vai chegar para arrebentar também. Então, assim, o potencial é gigantesco. Por isso que eu ainda não consigo tirar o Flamengo, tá, como um dos times que podem brigar. Favoritismo não. Tá muito longe, por isso eu não coloco favoritismo. Mas como uma das equipes que ainda podem brigar pelo título. Eu não vejo, não descarto o Flamengo ainda. Mas é por esse tipo de jogo que você vê que, cara, assim, o Flamengo pode, mas os caras querem, né? O Dorival quer, os jogadores querem. Não sei, cara, eu acho que não. Eu acho que pela pontuação eles já entregaram, né? Esse jogo que o Dorival fez de escalar um time misto, praticamente reserva, é uma mensagem clara de que, cara, abriu mão. Sim, abrimos mão do Campeonato Brasileiro. E a partir do momento que assume essa postura, se não passar da Copa do Brasil pelo Galo, meio que vira obrigação. E aí tá lá embaixo porque abriu mão, sabe? Essas coisas que
não dá para entender. Tem elenco para mais. Assim, tem elenco para mais. Dá para fazer mais. Né? Não era jogo para sair derrotado, era jogo para sair pelo menos com empate. O Dorival falou isso, mas começa a pôr time reserva, o time perde sustentação ofensiva, se exige do Rodinei defensivamente, ele comete o erro, como diz o Mauro César. Né? Se de repente está com um certo poderio ofensivo, talvez o lance que ocasionou o gol não tivesse ocorrido, porque a bola estaria do meio campo para frente. Talvez, assim, aí é o campo hipotético, mas eu acho que é pensar pequeno, você colocar um time misto contra o Corinthians, sabendo que o Corinthians também está com um time misto, e você olhar para isso e achar, não, vamos jogar por empate que tá tudo certo, tá muito bom. Né? Num lance casual, descrito pelo próprio Dorival Júnior, no lance casual você perde o jogo, né? E deixa escapar um ponto importante, que eu acho pouco, tá? Eu acho pouco um ponto, mas um ponto é um ponto, né? Você segue pontuando. Então fica aí acho que uma certa frustração, e pro Corinthians assim, Corinthians é um negócio muito louco, né? Corinthians a gente já colocou como um time favorito ao título, a gente tirou o Corinthians de favoritismo ao título. Agora, para mim, o Corinthians volta de novo a ser um dos favoritos ao título. Volta a ser. Não joga futebol para isso, não joga. Mas o que o Corinthians fez essa semana, assim, é bizarro. Assim, é bizarro. Os deuses do futebol estão sorrindo para o Corinthians. Essa que é a verdade. Uma classificação heróica para cima do Boca na Bombonera, uma vitória num lance casual, num lance bizarro para cima do Flamengo, onde o Flamengo tinha muito favoritismo pelo elenco, pelo momento também. Pô, o Corinthians vindo com um time desmantelado, vindo de um jogo tenso, né? Fisicamente desgastante na Libertadores, o outro vem de uma goleada, vai entrar com um time misto também, mas tá com a moral lá em cima, tem um super elenco, se entrar a cavalaria, os caras conseguem buscar um monte de gol. E eu acho que por tudo isso que aconteceu, o Corinthians é um time muito forte, cara. Muito forte mentalmente. Eu acho que isso é o mais importante. É um time muito forte mentalmente, cara. Então, é óbvio que assim, se você for pensar em Palmeiras e Galo, é difícil pôr o Corinthians com um time com possibilidade de brigar de igual para igual. Mas tá fazendo o seu papel. Com um time limitado, jogando na defensiva, tá pontuando, tá seguindo o seu caminho e tá brigando no topo da tabela. Tá brigando no topo da tabela. Eu acho que o Corinthians pode ser um time que vai brigar pelo campeonato. Pode, porque assim, o Corinthians mantém a sua regularidade de empata um jogo, perde um, vence dois, empata. Tá mantendo a mesma regularidade que todos os outros times estão brigando no topo da tabela. A regularidade de oscilar, mas sempre tá lá. Tá sempre ali no meio. E aí, no final do campeonato, né, como vier os reforços, eventualmente, de repente o time se ajusta e começa a ganhar. Né? Então, assim, esses pontos que o Corinthians está conquistando, num momento complicado, de um time desfalcado, de não estar jogando futebol legal, isso pode se pagar lá na frente, porque vai que o time se acerta, né? Chegam os reforços, jogadores saem do departamento médico e o time começa a jogar um bom futebol e aí começa a vencer e convencer, como é que vai segurar, né? Então, muito, assim, eu acho muito possível o Corinthians, para mim, já coloco o Corinthians de novo como um dos favoritos ao título. De novo, porque é isso que eu tô vendo que vai acontecer, assim, que vendo que vai acontecer não, mas que o Vitor Pereira pelo menos está imaginando e ele está planejando isso, né? De assim, estamos desfalcados, estamos pontuando. Os caras estão deixando, então nós vamos fazer o nosso. E aí lá na frente, quando a gente tiver reforço, quando muitos jogadores saírem do departamento médico, aí a gente vai voltar a apresentar um bom futebol e aí vai ser difícil de parar a gente. Né? Então todos esses pontos que vêm sendo conquistados agora podem ser fundamentais para o Corinthians buscar um título lá na frente. Eu coloco o Corinthians de novo como um dos candidatos ao título, sim. Pela irregularidade de todas as equipes neste momento. Não tem ninguém que está sobrando. Ninguém. E o Corinthians, mesmo desmantelado, ele consegue bons resultados, grandes resultados, tá? Então, tá ali na vice-liderança e eu encerro o podcast hoje falando de Palmeiras, né? O Palmeiras foi enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão, lá em Fortaleza, no Ceará, e o jogo terminou em 0-0, a partida em que duas equipes tiveram suas oportunidades, ambos os goleiros tiveram que fazer boas defesas,
né? O Palmeiras mais uma vez tomou um gol no primeiro tempo, gol que foi anulado, né? Mas tomou o gol. Então, assim, o Palmeiras no Campeonato Brasileiro entra com o time titular, entra, mas o time não tem essa motivação, parece. Não consegue manter o mesmo nível de concentração. O time perde essa concentração no Campeonato Brasileiro, obviamente pelo desgaste, pela sequência de jogos. Eu já falei aqui, para mim o time do Palmeiras está exausto mentalmente. Esse time está exausto mentalmente. Fisicamente esse time está inteiro. Tá? Por isso que entrou para jogar esse jogo. Mas mentalmente o time está exausto. O time está exausto. O time não consegue render porque a mente não trabalha da forma como deveria trabalhar. Né? Então você vê, o Danilo fez um jogo ruim, o Dudu fez um jogo ruim, né? O Rony é muita correria, mas, cara, só correria não resolve. Você precisa ter um passe de qualidade. O Veiga também não fez um bom jogo, o Scarpa não fez um bom jogo. Então, assim, são coisas que o calendário maluco, ele dificulta. E esse tempo de recuperação não se tem. Fisicamente, você consegue, mas mentalmente não. Tá? Uma coisa que o Mauro César falou, e eu concordo muito, ele parou de falar sobre isso, porque o Palmeiras começou, né, a dar uma engrenada no Campeonato Brasileiro, agora estacionou. E talvez ele volte a falar sobre isso de novo. O Palmeiras, o Abel Ferreira e a sua comissão técnica, eles têm um talento gigantesco para mobilizar o time para jogos importantes. Fazer aquela mobilização, né? E o Palmeiras costuma postar isso nas suas redes sociais. Como se motiva, né? Faz uma música, mostra a foto dos jogadores quando eles eram criança, quando eles sonhavam apenas em ser jogadores de futebol, mostra tudo que eles conquistaram. Só que essa mobilização é para um jogo só. Você fazer essa mobilização todos os jogos não dá, né? Até porque se fizer tudo isso fica cansativo, fica repetitivo e fica cansativo. Você fazer isso para um jogo importante, como vai ser esse jogo no meio de semana, como o São Paulo, isso, cara, isso é possível de se fazer, porque é um jogo, sim. É o jogo da volta, é o jogo que o Palmeiras neste momento está eliminado, precisa de um placar de pelo menos um gol para levar para as penalidades. Então você imagina o que vai ser, né? Essa pré-eleição, nesse jogo preparatório, como é que vai ser a mobilização? Vai ser uma mobilização típica de uma final de campeonato. Agora, você fazer isso ao longo da temporada, ao longo do Campeonato Brasileiro, é difícil. Né? E ao longo do Campeonato Brasileiro, você vai colocar o que tem de melhor, os caras fisicamente bem, você sabe que tecnicamente eles são muito bons, mas mentalmente eles estão exaustos. Então, eles não conseguem render, não tem o último passe de qualidade, não tem o último chute a gol matador, como acontece, por exemplo, na Libertadores, que é um jogo decisivo e os caras têm uma mobilização diferente. Os caras se preparam de uma forma diferente. Então, assim, a qualidade do Palmeiras ela é inegável. Agora é um time que ele não consegue se mobilizar de forma eficiente quando vai fazer um jogo de Campeonato Brasileiro, por exemplo. E, de novo, assim, é mais uma partida que o Palmeiras sai atrás. Sorte do Palmeiras é que o gol foi anulado. Foi bem anulado, na minha opinião, mas, assim, poderia ter sido um gol. E aí, para buscar, dificilmente conseguiria, pelo que foi a partida. Dificilmente, né? O Palmeiras sai atrás e aí, alguns jogos conseguiu a virada, porque é a tal da mobilização. Intervalo tira do Atlético Goianiense, que o Palmeiras vira ainda no primeiro tempo, mas dentro de campo ou no intervalo do primeiro e segundo tempo há uma mobilização, né? De cara, agora a gente precisa virar, e aí dá aquela pilhada, os caras entram no segundo tempo de uma forma diferente, mas ao entrar no jogo é diferente, cara. Assim, o time entra, assim, para mim, a visão que passa de novo, não é um time que não aprendeu com os erros, é uma coisa que eu falo assim, até porque comete erros, mas não tem tempo de treinar. Segundo, são erros que o Palmeiras não comete na Libertadores. Então, assim, fica claro para mim que é aquela concentração, aquela falta de concentração, de novo, no ataque, na defesa é aquela concentração que você precisa ter para dar um corte certo, para dar a cabeçada certa, para afastar a bola certo. E no ataque é a finalização, é o último passe, é o chute pro gol, né, que está faltando essa concentração. Se eventualmente esses atacantes que chegarem no Palmeiras eles forem de um nível técnico muito acima do comum, né, aquele cara que mesmo no mau dia ele vai chutar e vai fazer gol, aquele que tem faro de gol, porque os atacantes do Palmeiras hoje, eles não têm faro de gol, eles fazem muitos gols.
Assim, o Palmeiras compartilha artilharia, né? Então o Rony faz gol, né? Breno Lopes faz gol, Dudu já faz tempo que não faz gol, mas o Dudu também, se der espaço, ele faz gol. O Rafael Veiga faz gol, o Scarpa faz gol, Danilo chega na área e faz gol, né? Rafael Veiga às vezes chuta de longe e faz gol. Gustavo Gomes, então nem se fala, na bola parada ele entra na área e faz gol. Então, assim, o Palmeiras é um time que tem muitos jogadores finalizadores. Agora, assim, eles não são centroavante matador, eles não têm faro de gol. Eles precisam estar concentrados para isso acontecer. Para tirar a bola do goleiro, para chutar no tempo certo. Se for um dia normal, eles vão chutar de qualquer jeito e assim, vão tentar fazer, obviamente, o melhor, mas não é aquilo, assim, não é intrínseco deles, né? Porque eles não são centroavante, eles não são artilheiros, cara. Não são jogadores para matar para matar o jogo. Óbvio que são jogadores quando estão muito concentrados. Assim, não é o tal do atacante matador, o cara que vai pôr a bola para a rede, o centroavante camisa 9. O Palmeiras não tem isso. Então, assim, num dia normal, num mau dia, um dia que você não está tão concentrado, você vai criar chance, você vai chutar, mas a bola não vai entrar porque isso não é intrínseco do atleta. Então, se um desses atacantes que chegarem tiver isso no seu DNA, na sua forma de jogar, e aí mesmo mal dia o Palmeiras vai começar a pôr a bola para a rede e pode voltar a brigar pelo título. Não pode voltar a brigar pelo título, é um absurdo, né? O Palmeiras pode se afastar, né? Pode voltar a ser o super favorito ao título. Aí sim, pode voltar a ser o super favorito. Neste momento continua com um certo favoritismo, sim. Mas é um time muito irregular, assim. É um time que vem com uma campanha errática, como todos os outros. Então, assim, é favorito? Mas é um favoritismo compartilhado. Com o Corinthians, com o Galo. O Corinthians não joga futebol para brigar de igual para igual com o Palmeiras e o Galo. Não joga futebol, mas joga por resultado. E os resultados são semelhantes. E eu falei, assim, o Corinthians eu acho que do segundo turno para o final é um time que vai melhorar muito tecnicamente. Porque vão sair jogadores de lesão, vão chegar reforços, né? E aí vai ficar difícil segurar. Por isso que eu digo, assim, Palmeiras briga pelo título? Briga, mas não me parece ser de novo o campeonato do Palmeiras. Não me parece. Não por falta de qualidade, não por ser uma equipe mal treinada, não porque os jogadores não têm interesse. É a tal da mobilização. O Palmeiras, por não ter um jogador com faro de gol, ele precisa que os jogadores estejam super concentrados em todas as partidas. E essa mobilização é difícil de acontecer, cara. Essa mobilização não dá pra você fazer todo dia, todo jogo. Dá pra você fazer em um outro jogo, mas todo jogo não. Por que o Palmeiras toma sempre gol no primeiro tempo? Se o Palmeiras convertesse uma das oportunidades, né, para sair na frente, quando você sai na frente, já dá uma mexida, pô. Dá uma mexida no time, falou, opa, estamos ganhando, e no adversário dá uma mexida também, opa, estamos perdendo. Então o adversário fica mais nervoso, vai tender a cometer erros, e o Palmeiras, pela confiança, pela segurança, volta, né, aquela concentração, aquela animação, né, para você, vamos ganhar. Agora não, quando tá empatado, tá tentando criar, você vê o time tentando criar e fala, caraca, hoje não é dia de novo, né? E aí vem aquela desconcentrada, que faz com que o Palmeiras tome o primeiro gol, né? Como vem acontecendo nas últimas partidas. Então, de novo, assim, critiquei muito, né? O Abel Ferreira por uns certos discursos que ele fala, ele tem que justificar porque que o time dele toma o gol, vem tomando o gol primeiro antes de marcar nos últimos jogos. Eu acho que é uma coisa mais válida de explicar do que ficar reclamando de arbitragem, reclamar de cera. Acho que mas eu não acho que é um erro dele, é um erro do jogador, assim, é a tal da mobilização. Não é que o time é mal treinado, não é que o time não tem capacidade. É que o time não está mentalmente motivado, o time está mentalmente exausto, e se não tiver a motivação de você jogar um jogo decisivo, de você jogar um clássico, é difícil desse time ser matador. Porque isso não é de ofício desses atletas. O Rony vem sendo um cara goleador, sim, mas isso não é de ofício, né? Ele não é um centroavante de ofício. Então ele precisa estar muito concentrado para ele fazer os gols que ele vem fazendo na Libertadores, que não dá para você fazer sempre, né? Então, assim, o que esperar do jogo com o São Paulo? Um Palmeiras com uma postura diferente, porque é um jogo, porque vai ter a tal da mobilização. É um jogo diferente. Nós estamos neste momento eliminados, né? A gente precisa buscar o resultado, vai ser diferente, né?
É uma parada diferente. Então é isso, assim, o campeonato, ele para mim segue aberto. Ele segue aberto. Porque não tem nenhuma equipe que tá desgarrando, tá conseguindo acumular pontos em sequência, se distanciar dos adversários. É um campeonato que tá muito aberto e terminou assim. Ainda tem um jogo para acontecer, né? Internacional e América, mas neste momento é Palmeiras líder, Corinthians apenas 1 ponto, Atlético Mineiro, Galo 1 ponto atrás do Corinthians, terceiro colocado. Fluminense fecha o G4 com 27, 1 ponto atrás. Então o Fluminense tem 3 pontos do Palmeiras, tá? Você vê que todo mundo que tá nesse G6, talvez não o Internacional, né? Mas até o Atlético Paranaense, 3 pontos de diferença pro Palmeiras. Já tá bem achatado o topo da tabela também, tá? Tava com uma certa vantagem o Palmeiras, essa vantagem tá se esgotando. Em virtude de uma sequência irregular aí nos últimos jogos. Falei do Atlético Paranaense, 27 pontos. Inter fecha aí o G6. Se vencer, pode aí conseguir pontos importantes que o coloque no G4, né? E apenas 2 pontos do Palmeiras. Então o Inter ainda vai jogar, que foi, o Inter tá diferente, o Inter tá 5 pontos do Palmeiras, mas pode ficar 2, né? Em virtude do resultado da noite da segunda-feira. São Paulo, 23, Santos, Flamengo, 21 pontos. Veio o Botafogo também com 21 pontos. Bragantino também 21 pontos. Goiás, o último time aí que se classifica para a Sul-Americana. E aí os times que estão bem achatados aí, estão bem próximos, né? Cuiabá 19, Coritiba 19, América 18, vai jogar ainda. O América pode abrir. Avaí 18, Ceará 18, abrindo o Z4. Atlético Goianiense 17 e os últimos times, né? Juventude e Fortaleza, não falei muito de Fortaleza porque também não tem muito o que falar. O time foi eliminado, fez uma bela partida, assim, de novo, foi para trocação, teve oportunidades, mas um time que vem com a moral baixa, né, vem precisando virar uma situação bastante delicada, de uma fase muito ruim no Campeonato Brasileiro, e os resultados não acontecem, isso aumenta a pressão, isso é compreensível, isso costuma acontecer. Agora, por que não se mobilizou antes? Essa é a pergunta, né? Agora vai ter que correr atrás, vai ter que remar contra a maré. Resultado difícil. E não falei, né? A partida contra o Palmeiras acabou mais cedo porque a luz no estádio, na Arena Castelão, acabou, né? Lá pro finalzinho do jogo já, não tinha muito para acontecer. E possivelmente o jogo seguinte não ia ter muito o que acontecer também não, viu? Não tinha muito mais o que acontecer não. Acabou a luz e aí a partida ficou um tempo lá para você voltar. Falaram que não era um negócio simples, porque não era um problema do estádio, era um problema de distribuição de energia. E aí o jogo acabou sendo encerrado, né? Eu não lembro qual que é a regra, né? Se tantos por cento do segundo tempo aconteceu, a partida pode ser encerrada, e foi isso que de fato aconteceu. E também, é o que eu falei, convenhamos, não ia acontecer muito mais coisa. Então é isso, gente. Por hoje finalizar, falei aqui, eu tento gravar um podcast mais curto, mas aí foi quase 1 hora, né? Mas enfim, vamos seguir. Vamos acompanhar o jogo da segunda-feira. Internacional e América pode ser importante, né? Na parte de baixo da tabela e no topo da tabela. Vamos acompanhar. Amanhã a gente está de volta, falar rapidinho desse jogo também e fazer uma prévia, né, da Copa do Brasil, que é a expectativa, né? O que a gente está imaginando, a projeção de quem pode passar, quem pode ficar. Então por hoje eu finalizo. Desejar para todo mundo uma ótima semana, um forte abraço e até amanhã. Tchau.